Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Civil prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeitos da morte de um jovem no aglomerado Morro do Papagaio. Os dois teriam disparado vários tiros contra um grupo de pessoas. Wesley Silva da Cruz, de 22 anos, e um irmão dele menor, de 17 anos, são apontados pela polícia como autores dos disparos ocorridos no aglomerado Morro do Papagaio, região centro-sul de Belo Horizonte, no último dia 20 de outubro. Um adolescente morreu na ocasião. O atentado foi por volta das 9 horas da noite. De acordo com as investigações, o alvo seria uma jovem de 17 anos. A motivação? A briga pelo ponto de venda de drogas. Mas naquela noite, outras duas pessoas que nada tinham a ver com a história foram atingidas pelos disparos. Um conseguiu sobreviver, o outro, de 17 anos, que tinha necessidades especiais, não resistiu e morreu no local. Efetuaram inúmeros disparos na direção do alvo, que seria essa adolescente. Contudo, ali na situação de conflito, o Biel acabou por ser atingido, infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. O crime comoveu e mobilizou moradores do aglomerado. A comunidade se abalou com essa situação e fez inúmeras manifestações contra a ação desses bandidos. Uma delas foi fechar avenidas principais, manifestações em redes sociais. Isso comoveu muito a comunidade. Poucos dias depois, outro morador de 39 anos que não tinha envolvimento no caso também foi morto e os suspeitos ainda estão sendo investigados. A gangue rival, em retaliação, compareceu à região que os autores moram e efetuaram inúmeros disparos, acabando por atingir outra pessoa inocente que morreu aí no dia 28, 8 dias depois do homicídio do Gabriel. Wesley foi preso e o irmão dele apreendido na casa de um parente no próprio aglomerado Morro do Papagaio. Com eles, a polícia encontrou vários materiais que configuram tráfico de drogas. Foi localizado no quarto em que eles estavam escondidos grande quantidade de droga. Durante a abordagem, eles tentaram evadir do local, justamente por saber que eles estariam já com o MBA e a prisão em aberto, e foram localizados de posse deles 91 pinos de cocaína e 70 buchas de maconha, além de R$800 em dinheiro, demonstrando ali a inserção dele naquele grupo criminoso que atua naquela região. Um homem foi morto a pauladas em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O crime aconteceu, vejam só, gente, em plena luz do dia, na frente de todo mundo. O bairro Copacabana foi o cenário de mais um homicídio, desta vez na rua Conceição Cardoso. Ao chegar ao local, encontramos o corpo caído próximo à calçada, com um pedaço de madeira, e mais uma com pregos ao lado. E ainda restos de tijolo pelo asfalto, objetos usados para agredir a vítima. Em princípio, populares não identificados, chegaram aqui, chamaram pelo indivíduo, que está identificado, e assim que ele chegou ao portão aí, começaram a agredi-lo, fisicamente, e a motivação nós não sabemos, mas agrediram com pedras, com tijolos e paus, e com isso ele tentou escapar, ele evadiu aqui pela vizinhança aqui, mas os ferimentos foram grandes, e ele foi a óbito. Ainda não há informações do paradeiro dos envolvidos na agressão e nem mesmo que teria motivado o grupo a cometer este crime que acabou em morte. Em princípio, teve uma chamada por lesão corporal, foi acionado o SAMU, aí posteriormente populares disseram que tinha se agravado. Nós verificamos e constatamos o óbito. Então, em princípio, nós temos que aguardar a perícia, mas em princípio foi por meios, por pedra e pau, não teve emprego de arma de fogo. A vítima já foi identificada. Anderson José Neves, de 35 anos, conhecido como Negão. Segundo a polícia, ele tem vários antecedentes criminais. Ele tem algumas passagens já e, inclusive, a mãe dele faleceu há pouco tempo e tinha uma medida protetiva contra ele, Ele já era conhecido nos meios policiais. Com a chegada do verão, aumenta a preocupação com um bichinho perigoso. E hoje é o Dia Nacional de Combate à Dengue.
O ministro de Desenvolvimento Social e Agrário foi recebido por alunos e professores desta escola estadual da capital mineira e falou sobre o papel importante que as crianças têm na luta contra o mosquito. As crianças são importantes veículos de levar informação para suas famílias, de cobrar do pai, da mãe, de toda a família, ações concretas de eliminação de criadouros e combate ao mosquito. E no Dia Nacional de Combate ao Aedes aegypti, o governo federal realizou ações em todo o país para intensificar a atuação contra o transmissor da dengue, zika e chikungunya. As ações de combate acontecem em parceria com os militares das Forças Armadas, agentes de saúde e defesa civil, que estarão nas ruas para promover o enfrentamento ao mosquito. A situação da dengue em Minas Gerais preocupa as autoridades. O estado lidera o ranking nacional em 2016. Até o dia 28 de novembro, foram registrados mais de 500 mil casos prováveis da doença. Em todo o estado, 245 pessoas morreram por complicações da doença. Foram registrados ainda 477 casos prováveis de chikungunya e mais de 1.000 confirmados de gestantes com a doença causada pelo Zika vírus. Nas ações de combate ao mosquito, uma inovação. A Defesa Civil vai usar um aparelho com câmera que ajuda a fiscalizar locais de difícil acesso. Os agentes de endemia, eles terão mais rapidez para fazer as vistorias nas calhas, nas casas que estão com muro alto e que os moradores não atenderam, e principalmente vai facilitar a segurança deles, porque vai evitar o uso de escadas, vai ter acesso a andares superiores. Então é a incorporação da tecnologia para melhorar essa luta contra o mosquito. O ministro Alberto Beltrame acompanhou a utilização do aparelho e visitou uma das casas do bairro. Durante a ação na escola, também foram entregues a prefeitos de municípios mineiros carros adquiridos pelo Ministério da Saúde para a ação de combate ao Aedes. Os alunos se mobilizaram e mostraram que já sabem como combater o mosquito. Você levou isso para sua mãe? Ô mãe, tem um repelente natural, como é que é? Eu levei, ela passou em todos os cantos da casa, limparam atrás as coisas que contêm água e virou os baldes de cabeça para baixo. E todo dia é isso que ela faz. O capítulo final da novela das capivaras vai ficar para o ano que vem. Luciana Viana tem as informações para a gente. Luciana, os animais ainda permanecem soltos na lagoa? Permanecem soltos, sim, Gisele. Boa noite a você, boa noite a todos. Elas estão soltas, apesar de a Justiça ter dado um prazo até o dia 24 de novembro para a Prefeitura de Belo Horizonte recolher os animais ali da orla da Lagoa da Pampulha. Isso sob multa diária de R$5.000. 8 dias já se passaram após esse prazo, mas segundo a Prefeitura, ela não foi multada porque começou as obras dos abrigos que vão recolher esses animais, cerca de 80. Segundo a Prefeitura. A empresa, inclusive, que vai fazer essa captura dos animais, a empresa ainda não está atuando. E as obras, ainda segundo a Prefeitura, devem ficar prontas, as obras desses abrigos, daqui a 60 dias, 2 meses. Ou seja, o último capítulo dessa novela está longe, deve durar aí pelo menos mais uns 2 anos, viu, Gisele e André? Pois é, Luciana. E aí daqui a pouco a gente chega novamente no período de seca, que é a época de proliferação do carrapato, e começa essa história de novo, novas mortes, né? Todo mundo com medo. Sim, é muito triste, né, André? A gente lembra do garotinho Thales Martins, de 10 aninhos, que perdeu a vida em decorrência, né, de ter sido ele picado por um carrapato. Lembrando que a capivara é aí um dos animais hospedeiros do carrapato estrela que transmite a febre, né? Pois é, a gente fica vendo coisas ruins acontecendo, mas quando a gente mostra esses bichinhos, eles são bonitinhos ali, né? É, dá uma dó. Eles estão nem imaginando o que está acontecendo, a polêmica em torno deles. Olha, o governador Fernando Pimentel visitou hoje o Hemominas na capital para ajudar na divulgação da campanha de doação de sangue que acontece em todo o estado. Ele esteve acompanhado de jogadores de futebol que também participaram da ação. Segundo a instituição, geralmente os estoques do banco de sangue têm uma queda muito grande, até 30% nesse mês. Por isso, toda a doação é muito importante nessa época do ano. Daqui a pouco você vai ver a prisão da família do tráfico. É isso mesmo. E ainda, nós vamos dar um passeio por Inhotim. O destino de hoje do nosso quadro Malas Prontas é no próximo bloco.
Uma família inteira foi presa pela polícia em uma operação para combater o tráfico de drogas. A Polícia Civil investigava a família há mais de um mês e contou com a ajuda da Polícia Militar para prender os suspeitos. O pai, de 49 anos, que já tem passagens, a mãe, de 43 e o filho, de 26 anos, que foram presos em casa no bairro Abadia. Desde o mês passado, iniciamos uma operação conjunta juntamente com a Polícia Militar, levantando os alvos de disque denúncias, onde começamos a realizar o monitoramento. Foi realizada a investigação desse imóvel, juntamente com as pessoas que lá residem, e foi representados buscas de mandado de busca e apreensão para o Poder Judiciário, e hoje foi deflagrada essa operação. No imóvel estavam esta balança, 35 papelotes de crack, outros 6 de cocaína, aproximadamente R$4 mil em dinheiro, documentos de compra e venda de imóveis, joias. Parte da droga foi encontrado no imóvel ao lado e outra grande quantidade dentro dos interruptores do imóvel onde os mesmos residem. Com a presença dos cães da Polícia Militar, foi possível localizar essas drogas escondidas em praticamente todos os caixas de interruptor de energia. O delegado acredita que os veículos eram usados para a prática do crime e comprados com dinheiro do tráfico. Eles alegaram que não realiza o comércio de tráfico de drogas, mas a materialidade está declarada já nesse inquérito policial e os 3 estão sendo autuados em flagrante delitos e encaminhados para a penitenciária local. Uma fazenda antiga que já pertenceu a uma mineradora no século XIX se transformou num lugar, gente, para lá de inspirador. A gente está falando de Inhotim, considerado o maior museu a céu aberto da América Latina. A reação parece ser sempre uma só. Tô adorando. Muito legal, muito verde, natureza, muito bom. Estou achando inusitado, diferente, assim, porque as galerias são completamente diferentes, então você pode ver salteado, não tem uma lógica, tem para todo gosto. Também não poderia ser diferente, né? Afinal, são natureza e arte em harmonia. Não é um lugar só de contemplação, é um lugar de fruição e que acaba te levando a um estado de espírito diferenciado quando você chega aqui. O Instituto Inhotim é considerado o maior centro de arte ao ar livre da América Latina. Fica em Brumadinho, a cerca de 60 quilômetros de Belo Horizonte. Cidade com outros atrativos também, como a Fazenda dos Martins, um dos prédios mais antigos do estado, e a estação ferroviária, marco do desenvolvimento do município. Foi graças à criação e inauguração dessa estação no início do século XX que toda essa área aqui que a gente conhece como a região central de Brumadinho, ela veio existir. Então ela representa muito para a memória coletiva dos brumadienses e de toda a população como um todo, que vê nela um bem extremamente representativo. Mas Inhotim é o que mais atrai gente para cá. E é nele que está a maior coleção de palmeiras do mundo. São 1.500 espécies. Aqui, a natureza também se transforma em obra de arte. O artista Hugo Franco dá vida de novo a árvores que estavam condenadas e mortas. Transformam troncos em bancos cheios de charme. O museu ao ar livre é gigante. Para se ter ideia, é do tamanho de 140 campos de futebol. Por isso, para conhecer as 23 galerias, é preciso estar preparado para caminhar. Vale a pena. E vale a pena o carrinho também, viu? Porque é muita subida. Que a gente já vem de Ouro Preto, que também é bem ladeira, né? Sobe e desce. Então a gente preferiu fazer realmente o carrinho. Cada galeria, ao seu modo, chama a atenção dos visitantes. Esta aqui, por exemplo, seria uma casa de vidro ou seria ilusão de ótica? Simples e, ao mesmo tempo, intrigante. A obra de um artista americano retrata o confronto do homem e a natureza. Difícil não se emocionar nesta outra instalação. O canto embala a mente dos visitantes.
40 vozes formam um coral belíssimo, daquele de arrepiar. Eu acho que a gente tem que parar e pensar e ficar aqui um tempão para ver, sentir o que eles querem transmitir com isso. Ela é uma obra que emociona muito e está na Galeria Praça. Então a curadoria por enquanto, né, tem anos aí, troca as outras salas, né, troca o vão da galeria, mas essa parece que vai ficar permanente. Inhotim vai além de um passeio por um jardim botânico e obras de arte. O Instituto desenvolve vários projetos com a comunidade. Um dos projetos é a Escola de Cordas. Ensina jovens a tocar instrumentos clássicos. Então, o projeto propõe potencializar essa qualidade artística que esses jovens já trazem, a fim de futuramente ter condições de formar uma orquestra de nível semiprofissional na região. É um passeio de encher os olhos, mas a sensação depois da visita vai além do que a vista alcança. Um encantamento, né? Uma coisa de outro mundo, a gente ter aqui no Brasil um trabalho tão bonito, né? Da natureza, quanto aqui. Estou encantado, realmente. Durante todo o ano, estamos acompanhando as prisões da Operação Lava Jato. Mas ainda fica a dúvida, até quando os políticos vão ficar na cadeia? Olá, o Brasil está mudando e até com certo charme e humor a nossa marca registrada. Agora não se diz mais que o Brasil é o país da impunidade, que só pobre vai para a cadeia. Ok, as celas são diferentes. Sérgio Cabral não está preso com os outros 200 marginais que revezam o chão para dormir, mas está preso. E não é só político que vai em cana. Antes também, no pouco tempo preso, o bandido do colarinho branco, o ladrão de casaca, tinha muitas mordomias. Hoje ainda tem, mas nem tanto. Lembrando do banqueiro Alberto Cacciola, do Banco Marca, ele fazia festas com tudo de bom e do melhor e dividia com os outros presos. Virou ídolo, isso lá dentro. Outro banqueiro, o BG Pactual André Esteves, era mais egoísta. Comeu até bacalhau do Antiquários, um dos restaurantes mais caros do Rio. E tinha ainda babador personalizado, pães, pastas, queijos frios e até água mineral. Cabral está no arroz com feijão. Mas o mais importante, vai continuar preso? E a Lava Jato? Vai continuar comendo solta? Tomara. Boa noite. Só Deus sabe. Estudantes aguardam com ansiedade as últimas horas antes do segundo Enem deste ano. Você vai ver a seguir. E o jornal Metro é eleito o veículo do ano em uma premiação aqui na capital. A gente volta já já. Os estudantes que não fizeram as provas do Enem no início do mês passado vão realizar o exame neste fim de semana. Camilo estudou o ano inteiro para as provas do Enem. Quando soube que elas foram adiadas, bateu aquele desespero. Para todo mundo foi uma incógnita, ninguém sabia como que ia ser a prova e, ao mesmo tempo, aquela dúvida do que ia cair na prova de novembro. O mesmo aconteceu com Letícia, que depois dos momentos de angústia, resolveu focar nas provas que acontecem neste final de semana. Agora eu já estou muito mais preparada, eu já senti como é o Enem, como as pessoas ficam junto com o Enem, eu já tenho mais noção de como vai ser a prova. Foi muito bom. No começo eu fiquei muito triste, porque eu achei que eu estava preparada para fazer naquela data, mas agora eu percebi que foi muito, muito bom mesmo. Foi uma benção. Assim como Camilo e Letícia, mais de 277 mil estudantes de todo o Brasil não realizaram as provas em novembro, porque algumas escolas estavam ocupadas por estudantes contrários à aprovação da PEC 55 e por isso não puderam receber os inscritos. No início, eles ficaram muito ansiosos, eles ficaram muito desesperados e preocupados com o que estava por vir. Então, foi necessário que nós, professores, trabalhássemos essa ansiedade, mostrar que a equipe estava toda do lado deles, que daríamos todo o suporte para continuar a preparação até a segunda aplicação do Enem, que ocorre agora nesse final de semana.
Para a professora, os estudantes que vão fazer as provas neste final de semana devem deixar de lado a ansiedade com relação ao grau de dificuldade das questões e fazer as mais fáceis primeiro. E ainda dá uma dica importante. É necessário que eles lembrem que escrever o desenvolvimento das questões pode ser feito apenas no caderno de perguntas. Não escrever nada na ficha de inscrição, nada na folha de resposta, escrever apenas no caderno de perguntas, que é um documento que é do aluno. Porque se ele escrever em algum outro documento, em algum outro papel, ele pode ser eliminado. Camilo acredita que saiu ganhando com o adiamento, se sente bem mais preparado. E para fugir da ansiedade, tirou o dia para relaxar. Hoje o dia é um dia de folga, tentar relaxar bastante, esquecer um pouco essa questão da matéria, né? Porque tudo que já foi internalizado está aqui dentro, não vai sair não. Então é relaxar mesmo, vamos tentar assistir uma série, tomar um sorvete, ficar tranquilo mesmo para a prova. Mas a novela das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, que foram realizadas em novembro, está longe do fim. Segundo o Ministério Público Federal, houve vazamento de informações no primeiro e segundo dia das avaliações. As investigações apontam que pelo menos 2 candidatos tiveram acesso às questões antes da aplicação da prova. Um deles foi preso aqui em Minas Gerais e o outro no Maranhão. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, ainda não se manifestou a respeito de anulação ou outras medidas a serem tomadas. O jornal Metro é o veículo do ano na categoria mídia impressa no prêmio Os Melhores da Propaganda Mineira. Cerca de 3.000 profissionais de todo o estado participaram da votação que elegeu as empresas e as agências de publicidade que foram destaque em 2016. Distribuído gratuitamente nos principais cruzamentos da região Centro-Sul de Belo Horizonte, com um formato inovador, notícias objetivas e um design moderno, o jornal Metro conquistou pelo 2º ano consecutivo o prêmio de melhor mídia impressa. Veículo do ano, mídia impressa, jornal Metro. O Metro hoje é um jornal que fala com 200.000 pessoas dia, né? Ele circula de segunda a sexta, é um jornal gratuito, entregue nos carros, quer dizer, as pessoas gostam muito de receber o Metro e os resultados são muito bons para os anunciantes. Uma noite para celebrar o talento, mas também um momento de confraternização e agradecimento. A gente está muito satisfeito, a confiança que o mercado publicitário deposita nesse modelo de negócio do Metro é uma marca querida. O que a gente pode esperar do Metro para 2017? 2017, mais notícia, mais qualidade, mais credibilidade e a integração de todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes. Isso faz diferença e o leitor reconhece isso na hora de ter o seu produto em mãos. A premiação reúne profissionais da comunicação, clientes, fornecedores e formadores de opinião e é uma forma de reconhecer as empresas que mais se destacaram ao longo do ano em suas áreas de atuação. Foi um ano de muito trabalho, difícil, um cenário econômico complicado e aqui é um momento onde a gente encontra todo mundo e pode premiar também todo mundo, sabe? Todos os setores. A cerimônia de premiação também é um incentivo para novos desafios. Agências, veículos, né, fornecedores e principalmente os clientes se uniram, né, e descobriram novos caminhos, descobriram novas alternativas, descobriram novas formas de falar com o consumidor, falar com o público-alvo de cada um. Eu acho que essa união para superar a dificuldade é a grande marca da propaganda em 2016. A criatividade do mineiro, ela é algo assim invejável, mas eu acho que os desafios aqui são muitos ainda que a gente tem que enfrentar e que nós vamos enfrentar no dia a dia aí com muita sabedoria, com muita coerência e principalmente com muita responsabilidade. O Grupo Bandeirantes de Comunicação também foi finalista nas categorias Mídia Indoor, com a TV Minuto, e Mídia Eletrônica, com a rádio Band News FM. O Grupo Band ele teve uma participação muito grande em vários eventos importantes de Belo Horizonte, Minas Gerais. É o único veículo, o único grupo, na verdade, que possui 4 veículos. Nós temos a Band News, a TV Band Minas, TV Minuto e o Jornal Metro. Então isso é muito bom para a gente, é muito gratificante, porque é o fruto, é o resultado do nosso trabalho, né? Certamente essa premiação é resultado de um trabalho em equipe, uma equipe sensacional da qual eu me orgulho muito de fazer parte.
A Justiça Eleitoral cassou a candidatura da prefeita reeleita de Santa Luzia. As informações ao vivo com Dimara Oliveira, direto dos estúdios da rádio Band News FM. Boa noite, Dimara. Boa noite, André. Boa noite, Gisele. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Band Minas. A prefeita, André, Roseli Ferreira Pimentel, que é do PSB, e o vice Fernando César de Almeida Rezende Vieira, que é do PRB. A sentença é da juíza eleitoral Arlete Aparecida da Silva Coura e impede, então, que eles assumam o mandato a partir de janeiro de 2017. A prefeita é suspeita de usar a influência política do cargo e recursos municipais a favor da sua candidatura, o que, com isso, teria causado, segundo a juíza, um desequilíbrio ao pleito eleitoral. Além da cassação da chapa por abuso de poder político e econômico, a magistrada declarou os dois inelegíveis por 8 anos e ainda condenou que cada um pague uma multa de R$15 mil. A decisão ainda cabe recurso, mas caso a prefeita e o vice-prefeito não consigam êxito, novas eleições, André, poderão ser convocadas aí de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas. É por vocês. Obrigado pelas informações, Dimara Oliveira. Uma boa noite, um ótimo final de semana para você e também para você de casa, que a gente só vai voltar na segunda-feira, hora de descansar um pouquinho do jornalismo. Ótimo fim de semana, gente. Até segunda. Tchau, tchau.